Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre formulários. Então hoje a gente vai aprender uma característica muito importante das páginas web, que é a sua capacidade de renderizar, além de textos, imagens e outros tipos de mídias, também poder renderizar componentes para interação com o usuário. Então você pode, por exemplo, ter uma caixa de texto, onde o usuário pode digitar alguma coisa, e um botão de ação onde ele pode ativar alguma funcionalidade. Tá? Essa capacidade do HTML nós chamamos de formulário. Tá? Como funcionam os formulários na web? Você tem uma marcação que vai definir os elementos estruturalmente, quais elementos vão ser renderizados na tela. Você tem uma estilização para dar uma visualização para esses elementos, uma aparência para eles. E você tem posteriormente a possibilidade de trazer alguma lógica para esse formulário, né? Tanto lógica que é processada no cliente, ou seja, dentro do navegador, na máquina do usuário, né, no dispositivo do usuário, tanto como a possibilidade de enviar esses dados para serem processados num servidor web, ok? Por uma aplicação que será desenvolvida no back-end, né? Então você tem as duas possibilidades e geralmente a gente tem uma combinação das duas. Tá? Nessa aula de hoje o nosso foco é falar do formulário em relação ao HTML e ao CSS. Então a gente vai aprender como eu faço a marcação e como eu faço alguma coisa da estilização. Tá? A parte dinâmica dos formulários eles ficam quando a gente já conhecer alguma coisa de JavaScript, quando a gente estiver tratando de back-end. Ok? Então eu preparei aqui para vocês um documento inicial, né, bem simples, como vocês já estão acostumados em todas as aulas. Então a gente tem um index, que a única coisa que ele tem aqui de importante é o link para uma folha de estilo, que por enquanto está vazio. Okay? Então, a primeira coisa que a gente precisa se ocupar aqui é da nossa marcação. Né? Então, a marcação necessária para se desenvolver um formulário, ela vai estar mixada com as demais marcações. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um título sem nenhum problema, ok? Nada nos impede, né? E qualquer outro elemento, ok? Explicativo. Então, nada impede. Tá? O que vocês têm que fazer é, num determinado momento, né, que você perceber, aqui vão os meus campos. Neste ponto, né, envolvendo todos os seus campos, você precisa ter uma tag for. Okay? Então, percebam aqui que o emmet, quando você coloca uma form, ela te sugere colocar uma propriedade chamada action. Tá? Action é uma propriedade que vai te dizer o que você vai fazer ou para onde esses dados serão enviados quando o usuário concluir o preenchimento. Tá? Como a gente está pensando só no aspecto estático dos formulários, né, na sua renderização, a gente não vai colocar essa action por enquanto. Tá? A gente vai deixar um formulário vazio. E tudo que tiver aqui dentro, né, entre form e barra form, né, dentro do elemento form, constitui o nosso formulário. Tá? Percebam que eu posso ter aqui dentro, sem nenhum problema, tá? Elementos de estilização quaisquer. Okay? O que diferencia é que se você coloca, por exemplo, um H1 dentro do form, você está dizendo que esse H1 é o título deste formulário. E se você tiver o H1 fora, né, você está dizendo que esse título é da página e não do formulário. Tá? Mas percebam que eles renderizam exatamente igual. Tá? Então, form, né, para início, né, o que ele é para a gente? Ele é simplesmente uma tag em nível de bloco, ok? Que deve envolver todos os elementos de interação com o usuário que a gente tiver dentro da nossa página. Tá? Okay? E, obviamente, a gente vai ter algumas configurações que a gente vai fazer aqui em algum momento que vai indicar o que vai ser feito com esse formulário. Por enquanto, nada, né? Por enquanto a gente só vai se preocupar com o aspecto estático. Bom, a primeira tag que a gente precisa aprender de estilização, de marcação de formulário é a tag input. Okay? A tag input
por padrão, né? Se você colocar somente input, você vai ver que ele renderiza aqui para você uma caixa de texto. Aqui, ó, percebam que o cursor muda para digitação e aqui dentro eu consigo fazer uma entrada. Estou digitando esses valores, tá, gente? Ó, percebam que é uma caixa, ela não tem limite de tamanho, eu posso selecionar, eu posso usar recortar, copiar, colar, todas as opções padrão do navegador. Posso selecionar, enfim. É uma caixa de texto com funcionalidade completa. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Tá? Deixei 150. Quando você não coloca nada, né? Perceba que a tag input está vazia, é a mesma coisa que você usar ela com a propriedade type, né, igual a text. Então você está colocando aqui, né, você está dizendo para o HTML, percebe que não mudou nada, que a sua caixa de texto, que a sua entrada, né, é uma entrada de texto. Input é entrada em inglês. Tá? Então a gente descobriu que a tag input é a tag que me permite colocar um campo de entrada para o usuário. Okay? Bom, o que a gente pode fazer aqui nessa entrada, né? Primeira coisa e mais importante que a gente pode fazer aqui, né, é definir um valor para ela. Então, se você colocar aqui o atributo value e colocar qualquer palavra aqui e salvar, percebam que ela já vem renderizada dentro do componente. Então, ela já está preenchida, né? Então, percebam a diferença entre não ter nada no value, né, ou ter um value vazio, né, sem value, ou com value vazio, a caixa não vem com nada preenchido. Se eu tiver algum valor no value, ela vem preenchida e, obviamente, eu posso continuar preenchendo sem nenhum problema. Né? Pensa num formulário de edição, né, onde você está alterando alguma coisa, você vai querer que o input seu já tenha um value inicial. Se você tiver com uma caixa onde vai ser preenchido do zero, você provavelmente não vai querer nada no valor value. Tá? Outra propriedade interessante aqui é a propriedade, o atributo, perdão, né? Placeholder, igual a qualquer coisa. Então, na verdade, gente, a ordem aqui não importa, tá? Digitei placeholder antes, poderia ter digitado depois, tanto faz, tá? Placeholder, geralmente você vai colocar um lembrete do que o usuário tem que fazer. Então, digite seu texto aqui, por exemplo. Percebam que nada apareceu. Como é que eu faço para aparecer esse texto do placeholder? Esse texto do placeholder só aparece quando o meu valor está vazio, quando o meu input está vazio, sem value, né? Sem nada no value. Então, se eu ir e apagar, ele aparece aqui. Obviamente, né, se a minha caixa tiver com o value vazio desde o início, né, você pode ver que a gente agora atualiza e ele aparece uma indicação do que tem que ser digitado, que some assim que a caixa estiver com pelo menos um caractere preenchido. Tá? Vocês devem conhecer isso aqui na internet, é bem comum de se utilizar em diversos sites. Okay? Então, isso é o que a gente chama de placeholder. Okay? Não é obrigatório, vocês coloquem se acharem importante para a sua interface. Tá? Uma coisa que a gente costuma dizer que é obrigatória, né? Não que não vá funcionar sem, mas você sempre vai precisar disso, é uma identificação para esse campo. Tá? Pensa que esse campo é como se fosse uma variável na programação. Tá? Em algum momento você vai precisar fazer referência a ele para obter os dados que foram preenchidos. Tá? Não faz sentido você ter uma caixa de digitação se você nunca for fazer nada com esse valor. Okay? E para que você possa trabalhar esse valor, você vai ter que setar em todos esses campos duas propriedades. Primeira propriedade ID, que vocês já conhecem, que é aquela que vocês vão usar para buscar esse elemento usando CSS e posteriormente também usando JavaScript. Tá? É um identificador que tem que ser único na página inteira. Tá?
Então, digamos que eu esteja criando um campo aqui onde o usuário vai digitar o nome. Você poderia, por exemplo, dar um nome para ele, por exemplo, nome do usuário, ok? Como um nome de variável, tá? Sem espaço. Percebam que eu vou salvar isso aqui não muda nada para o usuário, tá, gente? Isso aqui é para gente. E além do identificador, você também precisa usar o atributo name. Parece redundante, né? Identificador e nome, né? Para esse campo, mas vocês vão entender que isso é diferente em algumas situações, tá? No caso do texto, a gente vai usar sempre o mesmo identificador e o nome, tá? Por questões de simplicidade. Acreditem, você faz muita confusão se você não fizer isso. Então, se acostuma, né? Criou um input, vem aqui e dá um ID e um nome, um name, né? Igualzinho para ele nos dois atributos, ok? E aí você não vai ter problema, tá? A gente já vai entender no caso de outros tipos de campo, né? De outros tipos de entrada, porque que isso aqui tem que ter os dois, tá? Okay? Então sempre façam isso. Sempre quando você criar um input ou qualquer outro campo de entrada de dados, sempre mantenham o identificador e o nome para todos os campos, tá, gente? Isso é imprescindível, ok? E a gente pode também, né, alterar algumas coisas nesse input, né? Por exemplo, eu vou fazer duas cópias aqui para a gente poder ver a diferença. Então, se eu pegar esse primeiro aqui, nunca faço isso que eu fiz, deixar dois campos com o mesmo nome, tá, gente? Mesmo nome e mesmo ID, que é só para mostrar a aparência aqui para vocês mesmos. Se num deles eu colocar a propriedade, o atributo, desculpa, disabled, o que acontece? Ó? Percebam que visualmente ele está diferente, ó, e agora eu não posso clicar nele. Ó. E esse aqui, que não está disabled, eu consigo. Tá? Então, disable desabilita o meu campo. Okay? Posso ter valor dentro dele, não tem nenhum problema, tá? Mas assim como disable, ele desabilita. Se eu usar read only, ele é quase igual. A diferença é que eu não posso, ó, percebam que eu não consigo digitar nada aqui, ó. Estou tentando digitar no meu teclado, não consigo, porque eu disse que ele está somente para leitura, né? É muito comum se usar junto com value, né? Então, por exemplo, já está digitado um texto, né? Que no caso é tech, só que eu disse que ele é somente para leitura. Então, o usuário ele pode selecionar, mas ele não pode, ó, percebe que ele não tem o excluir aqui, né? Que teria aqui, por exemplo, né? Aqui eu teria recortar, né? Que são questões que alteram o texto. Aqui ele está somente para leitura, eu não consigo alterar, só consigo selecionar. E se ele tiver como disable, aí nem selecionar eu consigo. Okay? Aliás, não consigo interagir com esse campo, né? Só consigo selecionar como um elemento da página. Ele fica um elemento estático que eu não posso mexer. Tá? Então, o disable serve para isso. Uma outra coisa que a gente consegue aqui é usar a palavra-chave, né, o atributo required. O required, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o meu navegador que esse campo ele é obrigatório. Tá? O que isso quer dizer? Caso ele não tenha valor, o navegador não vai permitir que nada seja feito com esse campo, tá? A não ser a própria digitação. Tá? Como é que eu sei que tipo de coisa que ele vai permitir ou não? Tá? Para isso a gente precisa ir para o próximo elemento de formulário. Tá? E vamos deixar um com required e um sem required. E aí eu vou mudar o nome aqui só para a gente não ter conflito. E vamos ver como é que funciona. Né? Tem o ETEC e tem o ETEC 2. Vamos deixar eles sem valores. Os dois. Os dois campos sem valores, só que eu disse que o primeiro é obrigatório e o segundo não. Né? O próximo, a gente já volta no required. O próximo elemento que a gente tem aqui é o elemento button. É o elemento que vai permitir que a gente faça um botão. Tá? Então, se eu só fizer isso aqui, eu tenho aqui
um pedacinho do elemento aqui, né, mas eu não tenho nada escrito. Eu posso colocar aqui entre button e barra button qualquer tipo de elemento, seja uma imagem, seja um texto, né? É bem comum que a gente use um texto, né? Então, por exemplo, eu usei aqui a palavra enviar, né? E agora apareceu aqui para a gente enviar nesse botão. Percebam que ele é um botão, né, que tem exatamente, né, a capacidade de um botão normal de enviar. Percebam que quando eu clico nesse botão, né, aí sim, ó, ele reclama que este campo aqui não está preenchido por conta desse require aqui, ok? Se eu preencher esse campo, percebam que para o segundo ele não vai reclamar. Perceberam que ele não reclamou? Ok, né? Os buttons, né, eles também têm types, ok? O padrão para o button é o tipo chamado submit. Submit quer dizer exatamente enviar, tá? Então, quando você criar um botão do tipo submit, ele vai tentar enviar o seu formulário para um servidor que a gente vai configurar depois aqui no form, aonde é, qual é o URL para onde ele vai mandar, tá? Por enquanto, né, ele só tentou enviar e não conseguiu porque esse campo aqui ele é required, né? Se eu preencher alguma coisa nos campos e clicar em enviar, ele vai zerar porque na verdade ele enviou para algum lugar, tá? A gente vai entender isso aqui depois, mas não se preocupem muito com o que está acontecendo aqui, porque esse não é o foco dessa nossa aula. O foco dessa nossa aula é conseguir escrever realmente os elementos, tá? Um outro tipo de button importante para a gente aqui é o button com type reset. Então, o button com type reset é um reiniciar preenchimento, tá? Então, digamos que esse primeiro campo aqui ele tivesse um value qualquer, né? E esse campo está vazio. Eu venho aqui, mudo e altero. Quando eu reiniciar, ele vai voltar os campos todos para o padrão. Então, percebo que teste já tinha um value e esse aqui não tinha nada, né? Quando eu reiniciei, ele volta todos os campos para o valor inicial. Percebam que não é limpar os campos, tá? É voltar para o valor inicial. É um desfazer alterações, ok? O reset, né? O botão do tipo reset, ele volta todos os meus campos para o valor inicial, ok? E percebam, né, que tanto o enviar quanto tanto submit quanto o reset, eles têm atuação dentro do próprio form, ok? Então, se você escrever um input fora do form, né, eles não vão ter esse poder de limpar, né, ou de enviar os inputs que estão fora desse formulário, ok? Eles vão trabalhar dentro desse formulário somente, ok? Bom, próximo passo, né? Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com esses elementos, ó. Se a gente pegar esses caras aqui, ó, vamos redimensionar essa tela, vocês podem perceber que são todos elementos em linha, né? Ok? Então, eles estão quebrando porque não tem espaço para eles continuarem, tá? Mas eles são elementos em linha, com exceção do próprio form, tá? O form em si, né? O tag form, ele é um elemento em bloco, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o form, né? Aí você consegue ver que o display dele é block. Mas se você pegar aqui um campo individualmente, os displays deles são inline, ok? Então, a gente tem que fazer algum trabalho se a gente quiser que esses campos fiquem um embaixo do outro, né? Aí a gente pode fazer um trabalho de CSS, por exemplo, transformando esses campos em block, se for o caso, ok? Aí vai da nossa estilização, como é que a gente quer fazer. A primeira coisa que geralmente a gente quer fazer num campo, né, é poder indicar para o usuário, né,
um texto aqui, né, indicando o que ele tem que fazer, né, do que se trata esse campo. Uma maneira é usando placeholder, outra maneira é usando a marcação label. Então, o label, ela é um rótulo, tá? E a gente geralmente vai fazer alguma coisa assim. A gente vai colocar uma indicação, né, aqui de qual é o campo que está próximo dele, tá? Do jeito que está feito aqui, esse campo aqui, ele não tem esse campo aqui, né, nome, ele não tem nenhuma ligação com este campo aqui, tá? A não ser a proximidade textual, tá? Da renderização. Para que a gente consiga ligar este label com este campo, né, e isso é importante para pessoas que usam leitores de tela, né, pessoas que não enxergam, que você usa aqui essa propriedade for. Aqui, essa propriedade for, ela pede que aqui no valor dela, ela receba um ID de outro campo, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o ID aqui do campo de nome usuário e vou colocar aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma indicação na marcação que este label está rotulando este campo. Inclusive, quando eu clico neste label, o cursor vai para dentro do campo. Okay? Isso é bem interessante, que não tinha antes, né? Então, eu consegui fazer uma ligação entre este rótulo e este campo, tá? Isso é imprescindível em termos de acessibilidade também, tá? Percebam que o label também é um elemento em linha, tá, gente? Então, ele também vai ficar um do ladinho do outro, a não ser que você mude o seu comportamento posteriormente, tá? E a gente vai procurar usar os labels sempre que possível para deixar os nossos campos descritos, né? Então, agora você tem uma boa estrutura, né? Você tem um text que ele tem identificador e nome, e você tem um label, né, que está ligado com aquele input, ok? Obviamente que eu posso colocar ele onde eu quiser, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar na linha posterior, né, ó, ele vai colocar depois, mas ele continua fazendo referência ao campo corretamente, tá? A gente vai usar isso numa situação já, onde vocês vão ver que isso é importante, tá? Bom, vamos ver então alguns outros tipos de entradas que a gente pode fazer, né? Digamos então que eu vou fazer então um campo para que o usuário digite a sua idade, por exemplo. Então eu posso criar um label aqui. O nome do campo vai ser idade usuário, então eu preciso criar ele ainda, já, né? E eu vou colocar a idade. Depois, vou colocar um input. E no type dele eu não vou usar text, agora eu vou usar number, ok? E eu vou dar o identificador para ele e o name para ele, exatamente igual ao que eu usei aqui no label, né? Então, vamos usar o mesmo aqui nos dois. Agora eu vou salvar e a gente vai ver o que aconteceu. Percebam que ele ficou um em cada linha aqui, porque são elementos inline, né? Então, deixa eu colocar uma quebra aqui. Não façam isso no dia a dia, só para a gente enxergar que tem uma linha quebrando, tá, gente? Não façam isso aqui. Usem elementos em bloco para resolver isso aqui, tá? Não façam assim, só para a gente visualizar aqui. Então perceba agora, vou fazer a mesma coisa aqui também. Ok. Então percebam agora, né, que a gente tem um campo idade que o nosso campo de entrada, né, agora, ele não permite texto. Estou digitando letras aqui e não vai. Mas ele permite números e ele permite também que eu use, né, aqui o marcadorzinho para aumentar e diminuir esse número conforme a nossa necessidade. Okay? Então, ele já dá algum tipo de feedback para o usuário um pouquinho melhor do que ele tem que usar. Tá? Todo o restante continua valendo sem nenhum problema. Ele também tem alguns atributos para valor máximo, valor mínimo, mas eu tenho certeza que vocês conseguem descobrir isso aí muito facilmente. Tá? Próximo tipo que a gente pode usar
E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Digamos que a gente queira um campo de senha, né? O campo de senha ele tem uma particularidade, né? Se eu usar o text para senha, né? Então eu vou usar um ID dele aqui. Se eu usar o campo text aqui, o que eu tenho de problema aqui, né, gente? A nossa senha está visível, né? Se tiver alguém próximo da máquina do usuário, ele vai saber qual foi a senha que foi digitada. Para que esse número não apareça, eu vou usar aqui no type, em vez de text, a palavra password. Tá? Então, se eu fizer um input do tipo password, aí sim ele só esconde, né? Os valores estão todos lá, mas ele esconde o valor da tela, tá? Ok? Então ele está fazendo exatamente o mesmo comportamento, porém escondido, tá? Eu também não consigo, né? Outro comportamento dos campos de senha, eu não consigo copiar o valor, tá? Somente colar, ok? Só mudando aqui o nosso type para password, tá? Um outro tipo de campo, um outro tipo de input é o input chamado checkbox ou caixa de verificação. Tá? Então, digamos que a gente queira um campo de verificação, né, do tipo li e concordo. A gente também vai usar o mesmo ID e o mesmo nome e a gente vai perceber, ó, ele até já ativou aqui por causa da password, né? O navegador ativou aqui. Vamos colocar uma quebra aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Opa. Ó, agora eu tenho um campo, né, ó, que é aquele campo de ticar, né, de marcar verdadeiro ou falso, né, marcado ou desmarcado, só por colocar um input igual a checkbox aqui. Esse campo, se eu quiser que ele já venha marcado, eu vou usar aqui a palavra checked, ok? Então, o checked vai fazer ele já aparecer marcado. Se ele não tiver o checked, ele aparece desmarcado. Percebam que não é velo, né? Aqui é checked, ou a existência ou a não existência de checked. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um label. Só que percebam, né? Vou pegar esse nome aqui. Percebam, né, que esse tipo de uso, né, com o campo, o label à esquerda e o campo à direita, ele não combina, né, visualmente com os checks. Tá? Então, nessa situação, a gente prefere fazer o contrário, jogar o check para depois. E aí fica muito mais próximo do que o usuário está acostumado a ver, né? Okay? Com o label depois do campo e não antes, né? Percebam que como o label está vinculado com o check, né, eu posso clicar na palavra para acionar lá o check, né, por causa deste for aqui. O próximo tipo de campo é o campo do tipo text area, tá? Então, quando o próprio Emmet aqui já coloca uma marcação para a gente. Então ele pede nome e identificador, né? Como sempre. Então a gente já pode, eu cliquei Alt aqui para colocar nos dois lugares, tá? Eu já posso colocar aqui, por exemplo, um comentário. Ok? E aí, né? Eu tenho número de colunas e número de linhas, tá? Então geralmente a gente coloca umas 5 linhas e algo em torno de 30 colunas, geralmente é um tamanho bom. Mas aí vocês vão definir de acordo com o seu layout, tá? Percebam que mesmo assim ele continua redimensionável, tá, gente? O usuário pode redimensionar isso aqui, tá? Mas você tem um tamanho, né, em linhas que você pode definir aqui. E aqui, né, no text area, você também não tem velo. O valor, né, como ele pode ter múltiplas linhas, ele está entre
text area e o final do text area. Então aqui você pode digitar diversas linhas de texto, tá? Ok? Então percebam, né, que aí cada linha aparece aqui dentro do seu elemento, tá? Por que apareceu esse espaço aqui, gente? Por causa desse espaço aqui, tá? Então aqui deixa eu voltar ele para o comecinho, né? O mesmo espaço que estava lá, ele colocou aqui dentro. Tá? Então, inclusive, ó, isso aqui, que é isso aqui, tá? Então, a gente pode até excluir isso aqui, ó, e deixar o text area realmente limpinho. Essa é uma boa maneira de fazer, né? Sem só as quebras. Fica esquisito no HTML, mas aí ele fica certinho aqui dentro, né? Percebe que ele tem uma quebra aqui, tem uma quebra aqui e não tem uma quebra lá, tá? E aí você pode escrever o texto à vontade aqui dentro do text area e ele está vinculado, né, com esse identificador, esse nome chamado comentário, ok? Muito bacana o text area. Outro elemento que a gente pode colocar aqui é o elemento select. O elemento select, obviamente, também pede um nome e um ID, né? É sempre esse padrãozinho, a gente sempre vai colocar os dois. Aqui eu vou colocar um campo, por exemplo, cidade. Vou colocar o mesmo nome nos dois. E quando você salva, né, o elemento selection, você já consegue ver como é que ele funciona, né? É uma daquelas caixinhas onde você pode selecionar opções. E como é que eu coloco as opções? Dentro aqui do select, né? Então, entre o select e o barra select, usando a tag option. Ok? Então, option tem duas coisas que eu preciso fazer. Qual é o valor que vai ser considerado preenchido e aqui qual é o texto que o usuário vai visualizar. Então, por exemplo, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, Itanhaém e no Velo e, por exemplo, você colocar o CEP. Não sei se é uma boa opção, mas seria uma opção, por exemplo, né? E aí você tem uma caixa aqui onde o value não aparece para o usuário, mas somente o texto que tiver aqui na option. E quando ele selecionar esse campo aqui, você estiver processando, né, e você perguntar qual é o valor selecionado para o campo cidade, vai vir este aqui e não este. Tá? É muito comum que você coloque um código, né, por exemplo, 1 para Itanhaém, 2 para Mongaguá e assim por diante. Vai depender do seu banco de dados, geralmente, né? Geralmente esse aqui vai ser o identificador no seu banco de dados. Então aqui, no caso, eu coloquei 1 para Itanhaém, 2 para Mongaguá, 3 para Praia Grande. Então percebam que ele coloca um item para cada option que eu colocar aqui. Tá? Percebam também que se eu pegar um elemento específico e colocar aqui a palavra selected, esse elemento vem pré-selecionado. Eu disse que o 2 é o selected, então o Mongaguá vem pré-selecionado. Percebam que eu reinicio aqui, ou eu reinicio usando aqui. Né? Se eu tivesse em outro, quando eu reinicio, ele volta para o valor selected aqui. Então eu disse que este option aqui é o que está selecionado. É muito comum aqui a gente criar, né, um valor inválido, aqui um valor que não significa nada, e colocar uma opção indicando que o usuário tem que selecionar e colocar ela como selected. Né? Okay? Aí geralmente ele aparece desse jeito. Né? Isso é muito comum de se visualizar aí nos formulários na internet. Tá? Obviamente que o select também pode ter um label, né? E aí a gente vai usar novamente o ID dele aqui no label. E aí também a esquerda é o normal. Né? Okay? A gente não fez para o text area, né? Obviamente você também pode fazer para o text area sem nenhum problema. E também funciona.
ok? Sem nenhum problema, também clico aqui, ele seleciona o elemento, ok? Aqui no Select, uma coisa interessante que eu posso fazer também, caso eu queira uma lista que não está fechadinha assim, né, que a gente chama de combo, mas eu quero uma lista aberta, eu posso vir aqui e indicar um size, ok? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, size igual a 5, essa lista ela já vem aberta com 5 linhas, ok? Se tiver mais, ele pode ter uma rolagem. Então, por exemplo, vamos colocar size igual a 3, e aí você tem uma lista com 3 itens abertos, mais uma rolagem para escolher os demais. Tá? E aí você pode selecionar igualzinho se fosse um combo, ok? Só indicando aqui um tamanho para o Select, ok? Isso vai da sua escolha de interface, o que você acha mais interessante. O próximo elemento que a gente vai ver aqui é o elemento, também um input, com type igual a radio. Okay? Quando você coloca um type igual a radio, obviamente você vai precisar de um ID, você vai precisar de um name. Okay? Eu vou deixar isso aqui por enquanto, a gente já vai entender. Percebam que esse elemento é aquele elemento diferente do check, que eu posso marcar e desmarcar. Aqui eu só posso marcar, né? Eu não tenho a opção de desmarcar. E se eu tiver 2 elementos desse, somente um dos 2 deveria estar selecionado simultaneamente. Por que eu consigo marcar os 2? Porque eu não vinculei os 2 elementos. Tá? Como é que eu vinculo isso? Eu vou usar para os 2 elementos o mesmo name. Então, digamos aqui que seja um radio para escolher, para responder uma pergunta. Sei lá. Resposta. Não, qual seria a pergunta? Uma pergunta com sim ou não. Possui habilitação? Essa é a pergunta que eu quero fazer, né? Então vamos dar um name. Possui CNH. Okay? E esse name, eu vou dar o mesmo name para os 2 inputs. Quando eu faço isso, percebam agora que eles podem ser selecionados juntamente, né? Como se fosse um campo só, né? Inclusive eu disse que os 2 têm um campo só. Okay? Então isso serve perfeitamente aqui para fazer isso. Óbvio que eu vou ter que dar valores diferentes para eles, né? Usando o value lá. Então, o meu primeiro campo vai ter um value, por exemplo, true, e o meu segundo vai ter um value false. Poderia ser 0 ou 1, sim ou não, possui ou não possui, ok? Isso aqui é você que vai tratar. Isso aqui é uma string, você que vai tratar. Tá? Ok? Só que, lembra que eu falei que sempre você tem que ter nome e ID? A gente sempre usou nome e ID igual, né? Aqui eu não posso, né? Porque eu não posso ter 2 elementos com o mesmo ID. Então a gente vai colocar, geralmente a gente vai fazer assim, ó, colocar um possui CNH aqui, né? O name e um identificador de qual opção que é. Então aqui vai ser o possui CNH sim, e aqui vai ser o possui CNH não. E aí eles passam a ser únicos, né? E eu consigo trabalhar os 2 como um campo só, mas elementos únicos, um com valor true, um com valor false. E, obviamente, né, para esses elementos eu vou querer colocar labels. E esses elementos geralmente têm o label depois também, né? Okay? Então você vai querer aqui, por exemplo, colocar possui habilitação, e no próximo você vai colocar um não possui habilitação, ok? E aí você vai ter 2 campos, né? O possui marcando o primeiro e o não possui marcando o segundo. Só que a gente ainda não colocou o for, né?
Então, eu tenho que dizer que este label é para este input e esse segundo label é para o segundo input. Como a gente usa o identificador, aí tudo bem, né? Percebam que aí eu precisaria mesmo de valores diferentes, né? Agora, o possuo habilitação marca o primeiro, o não possuo marca o segundo, ok? Então, isso aqui é muito importante para a gente trabalhar, né? Obviamente que se eu tivesse aqui um outro conjunto de radials, né? Então, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui uma escolaridade, né? E aí eu vou colocar um input. Opa. Type igual a radial. Vou colocar, deixar o identificador em branco, vou colocar um name igual a escolari. Vou colocar só esc, ok? E aqui esse cara aqui vai ser o esc primário. E o value dele vai ser 1, por exemplo. O segundo vai ter um value 2, em vez de primário, vai ser um superior. E o terceiro vai ser o não escolarizado. Seria o analfabeto, né? Então a gente passa a ter 3, ó, percebam que eles estão entre si, só que independentes dos demais, ok? Por que que isso funciona? Por causa do name, ok? Então todos que têm esse name funcionam como um grupo, todos que têm esse outro name funcionam como outro grupo, ok? Isso é importante de visualizar, tá? Okay? E aí você colocaria o seu label normalmente, usando características que a gente já acabou de ver, né? Aqui, então a gente vai colocar os for aqui baseado no ID. Ok? E vai escrever aqui, por exemplo, primário, aqui superior e aqui não escolarizado. Ok? E aí você passa a ter os 3 campos. Tá? Percebam que aqui a gente não tem uma boa maneira de fazer algo parecido com isso aqui, né? Porque este label aqui, ele está indicando o grupo todo. Mas nesse caso aqui, cada label está indicando um elemento, né? E não o grupo todo. Tá? Para criar aqui o grupo todo, lógico que eu poderia criar um label aqui sem nenhum problema. Criar um label aqui sem for, né? Não é para ninguém. Então, você possui habilitação, né? Ok? Poderia colocar isso, coloquei no lugar certo. Aqui não, só que eu coloquei antes, né? Aqui, seria aqui. Isso. Você possui habilitação, percebe que ele não leva para lugar nenhum, aí você tem os campinhos do lado. Você poderia até diminuir aqui, né? Colocar no possuo, colocar um sim e no outro deixar não. Você pode fazer assim, né? Então você tem aqui essa UI, né? Ó, esse aqui é um label que não está ligado com ninguém, esse aqui é um label que está com esse aqui é um label que está com esse. Essa é uma maneira. A outra maneira de fazer é pegar todo esse grupo aqui e colocar dentro da tag fieldSet. Então você abre fieldSet no início dos campos e fecha no final. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai criar uma borda aqui, né, identificando que isso aqui é um grupo de campos, ok? E nesse fieldSet você pode colocar dentro dele uma tag legend e aí você pode colocar a descrição, né? Ok? Isso aqui tem uma acessibilidade muito boa, os leitores de tela sabem fazer isso aqui funcionar muito bem, né? Então,
eu tenho aqui uma descrição e aqui os campos que estão sendo agrupados. Eu posso usar o field set, inclusive em outros campos, tá, gente? Não precisa ser, pode ser em qualquer um deles, tá? Posso criar entre inputs, não tem nenhum problema, tá? E o legend vai me dar o texto que vai ficar lá. Pode ser bem complicado de estilizar isso aqui, tá? Field set legend. Então, geralmente na internet as pessoas têm deixado de usar isso, né? Em aplicações desktop isso é muito mais comum, mas na internet as pessoas têm deixado de usar porque é bastante difícil de conseguir estilizar isso aqui de uma maneira bacana, tá? Então as pessoas preferem colocar uma div, colocar textos com os labels desse formato aqui, né? E estilizar individualmente sem usar o componente, tá? Então essa é uma possibilidade também, tá? E obviamente, né, a gente pode estilizar todos os elementos. Então, por exemplo, né, se eu vier aqui e quiser pegar todos os meus inputs, né, e disser que a cor de fundo dele é vermelha, eu consigo, tá? Então ele pegou todos os inputs. Percebam, né, que o que é e o que não é input para ele, né, às vezes pode ficar um pouquinho estranho, tá? Então, pegou os três aqui. Se eu quiser pegar só os texts ou só os passwords, por exemplo, né? Então, eu posso usar aqui a marcação de atributo, né? Então, o seletor de atributo, né? Então, aqui eu peguei todos os inputs, agora eu vou pegar só os inputs que tem type igual a password, ok? E aí você consegue estilizar só um elemento específico, tá? Um tipo de elemento específico. Então, isso é bem bacana, né? Usar o type aqui para conseguir selecionar isso. Então, se, por exemplo, eu colocasse aqui type igual a checkbox, olha só o que vai acontecer. Né? É esse elemento aqui, porém eu não consigo mudar a cor de fundo. Então, formulário costuma ser bem difícil de estilizar justamente por essas características. Tá? Pode ser que em outro sistema operacional isso seja possível, ou até mesmo em outro navegador no mesmo sistema operacional. Então, tem certas coisas que para fazer em formulário elas são bem difíceis, tá? Então, tomem muito cuidado, né, de não achar que você está fazendo besteira quando você não consegue mudar alguma característica específica, tá? Muitas vezes são características que não variam pelo sistema operacional, porque ele está aqui renderizando um componente que é do Windows, no meu caso aqui, né? Então ele não tem exatamente todo o controle, tá? Então cuidado com algumas coisas desse tipo. Percebam que quando eu seleciono o campo, ele coloca uma bordinha em volta, né? Essa bordinha aqui se chama outline, okay? E a gente consegue desabilitar ela, tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, em todos os inputs e nos text area e nos selects aqui e pegar outline e colocar se não me engano é none, isso, ele deixa de ter aquela bordinha, percebam que ele tirou, ok? Então esse é uma das propriedades que valem somente para formulário, né? Somente em formulário você vai ter esses outlines aqui, tá? Outra coisa interessante de se fazer, né, é estilizar elementos quando eles estão com foco, né? Então, por exemplo, se eu pegar os meus inputs e usar aqui a pseudoclasse focus, eu vou estilizar ele somente quando ele estiver em foco. Então, eu posso dizer, por exemplo, que background color dele é green, quando ele estiver em foco. Então, percebam que ele está vermelho, mas quando ele entra em foco, ele passa a estar verde, ok? São os meus inputs. Okay? Perceba que isso também vai funcionar com tabs, ok? Receber o foco do tab. Então, de repente, você pode fazer algum tipo de estilização usando a pseudoclasse focus, tá? Assim como a focus, você também tem
tem outras, né? Então você poderia, por exemplo, colocar input disabled para pegar só os itens que estão desabilitados, ou read only para pegar só os elementos que estão como somente para leitura, e por assim vai. Então você tem, por exemplo, o checked para os casos destes elementos aqui e desses elementos aqui que podem ser checados, né? Então você tem também algumas pseudoclasses que permitem pegar os estados dos elementos, tá? E aí a gente vai brincando com isso aqui. Uma coisa que geralmente você vai querer fazer é acertar as margens e os paddings desses elementos, que costumam ser bem diferentes de um navegador para outro, de um sistema operacional para outro. Acertar as bordas, tá? As bordas, se você deixar livre aqui do sistema operacional, geralmente também elas vão ter uma aparência diferente. Você pode tirar as bordas, tá? Então eu tirei o outline aqui. Se eu colocar um border none aqui também, ele vai ficar sem borda. Percebo que meus elementos ficaram sem borda, mas eles continuam totalmente funcionais, tá? Okay? Só eu que removi as bordas, ok? Então, por exemplo, né, eu removi a borda, mas se eu colocar uma cor aqui, né, por exemplo, um cinza, né, talvez a gente tenha um efeito muito parecido, né, para o usuário. Até colocar uma cor mais clarinha aqui, uma cor assim, né? Então talvez você possa fazer com cor, né, aquilo que você não faria com borda, ou usar uma sombra. Então aí você tem a sua criatividade, né, para criar. Você pode também estilizar os botões, né? Então posso vir aqui e colocar um button. Eu quero todos os botões ou eu quero só os botões que são do tipo submit. Eu quero, por exemplo, dizer que o submit tem uma borda de 1 pixel sólida vermelha. Okay? Então ele colocou aqui uma bordinha de 1 pixel. Vou colocar um pouquinho maior para a gente enxergar o que está acontecendo aqui. Okay? Então eu consigo controlar, obviamente, esses elementos da maneira que mais nos deixar felizes. Okay? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.